Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte. A aula de hoje é a continuação da aula de Direito Administrativo para a gente falar de poderes da administração. Hoje a gente fala de poder regulamentar, especificamente sobre poder regulamentar, cheio de detalhes bem bacanas, mas a gente liquida esse assunto, poder regulamentar, na aula de hoje. Vamos lá? Então, continuando poderes e deveres da administração, a gente está tratando do poder regulamentar na aula de hoje. O que tem de interessante no poder regulamentar que a gente precisa estar atento para a nossa prova de concurso público? O que você precisa saber sobre o poder regulamentar? Está na aula de hoje, está no slide aí na sua mão. Olha só, prerrogativa da administração para editar atos regulamentares e complementares para as leis. Quando a gente fala do poder regulamentar, a gente está falando de regulamentar alguma coisa. A ideia de regulamentar, ela significa, ela impõe a ideia de regulamentar, ela nos traz a noção de que eu posso detalhar algo. O que é esse algo? Esse algo é a lei. Exatamente. O que eu vou detalhar? A lei, na verdade, vai ser detalhada a aplicação da lei. Eu vou detalhar a aplicação da lei. Quando o legislador elabora uma norma, ele não consegue detalhar todas as possibilidades de aplicação da lei. Até porque esse não é o papel do legislador. Ele não conhece a fundo a realidade da administração pública para estabelecer mínimos detalhes sobre a aplicação daquela lei. Então a lei geralmente traz regras gerais sobre um assunto. Sim, a lei traz regras gerais sobre um assunto. Por exemplo, o servidor público tem direito a receber horas extras no valor de 50% acima do valor da hora normal, a partir do momento que ele trabalhe acima da sua carga horária diária contratada. Beleza? Tudo bem. Parece simples, né? Mas vamos lá. Pago como isso? Semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Isso é contabilizado por que tipo de sistemas? Vai pagar só por hora cheia? Vai pagar por minutos? Vai ser fracionado? Como é que isso acontece? Incide imposto de renda, incide contribuição, é indenização, não é indenização. Todos esses detalhes têm que estar estabelecidos, porque o administrador ele não vai poder questionar nada disso. O administrador ele não pode ter dúvida. O administrador, no momento em que está fazendo a gestão pública, ele só aperta um botão, pagar, ou aperta outro botão, não pagar. É só isso que ele faz. Mas para ele apertar o pagar, todos os detalhes têm que estar bem definidos para ele saber se pode ou se não pode praticar aquela conduta. Quem é que faz esse detalhamento para garantir uma melhor aplicação da lei? A própria administração, no exercício do seu poder regulamentar. O poder regulamentar, por isso que ele é chamado de prerrogativa da administração em detalhar alguma coisa. O que ela tem que detalhar? Ela vai detalhar justamente a lei. Faz um detalhamento da lei. Na verdade, é um detalhamento da aplicação da lei. Por que o legislador, ou melhor, por que a administração pode fazer um detalhamento da aplicação da lei? Porque a lei geralmente traz regras gerais, não trazem detalhes. E aí eu preciso de detalhes para que a administração possa praticar o ato com absoluta tranquilidade. Vou te dar um outro exemplo bem bacana. Agora, há pouco tempo, a gente tem aí a alteração da Constituição da República com a Emenda Constitucional 88. Ela mudou o teto de idade da aposentadoria de 70 para 75 anos, mas condicionou a aposentadoria de 75 anos à existência de uma lei complementar. Ou seja, eu estou dependendo de uma lei complementar para poder, quem sabe, talvez me aposentar aos 75 anos. O que é essa condição? Isso é regulamentação. A Constituição, no que diz respeito à aposentadoria aos 75 anos, será regulamentada por uma lei complementar.
prevista na própria Constituição a essa determinação. Lei complementar regulamentará a aposentadoria aos 75 anos. O que é esse mecanismo? É justamente o poder regulamentar. Só que no caso da Previdência, pela Emenda Constitucional 88, a regulamentação continua na mão do legislador, ou seja, a regulamentação será feita por uma lei complementar. Quando a gente fala do poder regulamentar da administração, eu não preciso mais do legislador para regulamentar determinado assunto. A administração tem poder suficiente para editar atos administrativos normativos que vão regulamentar a aplicação de uma lei. Bacana isso, né? O legislador autoriza que o administrador detalhe, esclareça, fale em pontos concretos e determinados sobre a aplicação da lei. Isso é o poder regulamentar. Toda administração é dotada de poder regulamentar, seja administração federal, seja administração municipal, seja administração estadual, seja do poder legislativo, do poder executivo ou do poder judiciário. Então, quando a gente fala em poder regulamentar, quando a gente fala em poder regulamentar, eu posso fazer o seguinte: eu posso ligar ela ao judiciário, sim, ao judiciário. O poder regulamentar não é só uma característica do poder executivo, pelo contrário, eu posso ligar ao poder executivo e ainda ao próprio legislativo. Esse poder regulamentar nada mais é do que a normatização na função administrativa. Quando a administração pública exerce o poder regulamentar, ela está exercendo uma função puramente administrativa. Poder regulamentar está vinculado à função de administrar a coisa pública. Portanto, apesar do judiciário julgar, do executivo administrar e do legislativo legislar, todos os três poderes têm uma função de administração pública. O judiciário, lembram da aula de direito constitucional, artigo 2º, poderes da União independentes e harmônicos entre si? Tá lembrado disso? O que a gente falou naquela aula? Eu falei para vocês o seguinte, que cada poder da União, cada poder da República Federativa do Brasil, ou cada função de Estado da República Federativa do Brasil, possui uma função típica, uma função primária e uma função atípica, uma função acessória. O judiciário tem uma função principal, qual é? Julgar, mas tem outras duas acessórias ou secundárias, que é administrar e legislar. Bacana, né? O legislativo tem uma função típica, qual é? Legislar, e tem outras duas atípicas, ou secundárias, ou acessórias, como você quiser, que é executar e julgar. E a mesma coisa se repete com o executivo. O executivo tem uma função típica, que é de executar, e duas atípicas, legislar e julgar. Quando eu falo em poder regulamentar em relação ao judiciário, eu estou falando de uma função atípica, de uma função acessória, que é a função administrativa. E dentro desta função administrativa existe a possibilidade de regulamentar, de normatizar. Aqui o judiciário não está sendo legislador, mas está elaborando normas dentro da sua função administrativa de normatização. Ele pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Tem gente que diz que isso é função legislativa do próprio judiciário. Eu não concordo muito, porque função legislativa, como função atípica aqui, ela se mistura muito com a ideia de função administrativa. Dentro da administração pública existe uma prerrogativa que é de normatizar por meio de atos administrativos determinada situação. E o executivo pode fazer isso? O executivo, este sim pode se utilizar da sua função administrativa típica para normatizar. O executivo, quando ele normatiza por meio do poder regulamentar, ele está exercendo a sua função
típica. E o legislativo, ele também pode, no exercício da sua função administrativa, regulamentar determinadas situações que não dependam de lei. Bastam atos administrativos do presidente da Câmara dos Deputados ou do presidente do Senado. Ali, ele não está exercendo a função de legislador, mas está exercendo a função de administrador da coisa pública. E nessa função de administrador da coisa pública, ele usa do poder regulamentar. Ele está normatizando questões pertinentes àquela administração. Veja só, vou te dar um outro exemplo para você perceber de forma mais concreta esse poder regulamentar. O cabeça trabalha no Ministério Público Federal, beleza? E o Ministério Público Federal tem um horário de funcionamento, que é das 12 horas até as 19 horas. Esse é o horário padrão em todo o país. Mas a gente sabe que qualquer servidor pode trabalhar das 6 horas da manhã até as 22 horas da noite dentro do Ministério Público Federal. Ou melhor, dentro do Ministério Público da União, tá? Todo o Ministério Público da União funciona nesses horários aqui. O MPF, que é um ramo do Ministério Público da União, funciona nesses horários. Tudo bem? Mas quem é que estabeleceu esses horários? A lei? Não, a lei não fala qual é o horário de funcionamento do MPU no Brasil. Pelo contrário, quem definiu isso aqui foi uma portaria, eu não falei porcaria, tá? Eu não falei porcaria, eu falei portaria do chefão, do Big Boss, que é o PGR. O PGR é o manda-chuva do MPU. E ele falou assim: gurizada, vocês querem trabalhar? Queremos! Então, do meio-dia às 19, regulamentei isso. Essa regulamentação, por meio de uma portaria, se chama poder regulamentar. E ele regulamentou o horário de trabalho para toda a gurizada no MPU, que é do meio-dia às 19. Mas ele foi muito gente boa e ele falou o seguinte: mas tem gente que não pode fazer do meio-dia às 19. E o cabeça levantou a mão: não, eu não posso fazer do meio-dia às 19 porque eu tenho um monte de tarefa, deixo o filho na escola, tenho que buscar filho na escola, tenho que gravar aula no LAC, tenho que estudar, tenho que nadar, tenho que correr, tenho que ir ao mercado, ajudar em casa. O procurador quase falou assim: pô, cabeça, você tá no trabalho escravo, né? Eu falei: mais ou menos. Seguinte, você pode trabalhar em outro horário, desde que seja dentro desse intervalo enorme aqui, das 6 às 10 da noite, e sua chefia, sua chefia imediata, deu ok. Minha chefia imediata deu ok, falou: tá tudo certo, pode ir lá. Aí o cabeça trabalha das 13 às 20 horas. Por que o cabeça pode fazer isso? Porque existe um ato administrativo normativo chamado portaria, praticado no exercício do poder regulamentar da função administrativa do PGR, que deixou cabeça trabalhar nesse horário. Não gera prejuízo para a administração, continua trabalhando às 7 horas diárias e tudo tá sossegado, sussa, beleza? Tranquilos? Isso é poder regulamentar. Agora pensa se o legislador vai detalhar isso. Tem colega meu que é adventista, que ele trabalha das 7 às 14 horas todos os dias, das 7 às 14 horas. Ele é adventista, sexta-feira ele não vai, lá no final do dia, ele fica até 14, 15 horas e pica a mula. Por quê? Porque a portaria previu isso, inclusive, em casos de impossibilidade de trabalhos nas sextas-feiras, que é justamente prevendo a questão dos adventistas e dos sabatistas, né, que chama. Pode trabalhar de manhã, sem problema nenhum. O que importa é fazer às 7 horas. Bacana, né? Isso é legal. Essa é uma das coisas muito legais que existe no Ministério Público da União. O horário tem uma certa flexibilidade para você trabalhar. Existem locais que não. Você tem que aparecer lá meio-dia e sair às 19. Se você chegar às 11h59 e sair às 19h01, deu problema, né? Tem isso. Serviço público tem umas coisas. Aliás, o horário de ponto é uma coisa pré-histórica, né? Isso é uma coisa da época da Revolução Industrial, que as pessoas batiam ponto. Isso é uma monstruosidade. Hoje, a administração mais moderna trabalha com resultado. Você quer trabalhar em casa? Pode trabalhar, meu amigo. O negócio é o seguinte: isso aqui tem que estar pronto no prazo tal. Se você vai trabalhar de manhã, à tarde, à noite, final de semana, o problema é seu. Eu quero o resultado. Isso é bacana, né? Porque você gera certas flexibilidades que você pode ordenar a sua vida pessoal com a sua vida profissional sem gerar maiores
problemas, beleza? Então vamos lá. A lei nem sempre é autoexecutável, cabe à administração criar mecanismos de complementação. A ideia da autoexecução da lei é algo que a gente trabalhou e estudou no direito constitucional. Lembra quando eu falava para vocês da norma constitucional de eficácia plena, da norma constitucional de eficácia contida, da norma constitucional de eficácia limitada? Pois é, aquela chamada norma constitucional de eficácia limitada é uma norma que exige regulamentação. Ela não está pronta, ela trouxe só uma regrinha geral e aí exige a sua complementação, que é o caso que eu volto a afirmar. A emenda constitucional 88 de 2015, que fez a alteração da Previdência para servidores públicos, mudou o teto de 70 anos para expulsória, mudou para 75. Eu, cabeça, servidor público do MPU, só posso me aposentar aos 75 se houver o quê? Me comunicando aqui, ó, lei complementar. Então essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada. Isso significa o quê, cabeçudo, que tá me olhando aí com esse olho regalado? Isso significa que precisa de regulamentação. Não basta a minha vontade de querer me aposentar aos 75 anos. Eu preciso de uma lei dizendo como e quando o cabeça pode se aposentar aos 75 anos. Quanto tempo de contribuição ele vai ter a mais para completar esses 75 anos, porque de repente ele já contribuiu os 35 necessários, né? Tudo isso tem que se observar pela lei complementar. Então, essa ideia do poder regulamentar é justamente de garantir a aplicação da lei em seus detalhes, coisa que nem sempre o legislador faz, né? Poder regulamentar é o poder de complementar a lei, não pode alterá-la. Olha só, isso é muito bacana, tá? O poder regulamentar, o poder regulamentar, ele garante à administração um complemento da lei. Quando eu falo em complemento, isso é diferente de alterar a lei, beleza? Isso é diferente de alterar a lei. Eu não posso, por meio do poder regulamentar, alterar lei. Não posso fazer isso, tá? O poder regulamentar, ele é subordinado à lei. Ou a Constituição, enfim, o poder regulamentar ele é subordinado à lei. Ele não pode falar nem mais do que a lei, nem menos do que a lei, tá? Vou fazer um gráfico aqui agora para explicar isso aqui, tá? A cabeça devia ter feito engenharia. Na verdade, a psicóloga que atendia o cabeça falou pro cabeça: cabeça, vai fazer engenharia elétrica, larga a mão desse direito. E o cabeçudo, insistiu no quê? No direito. Ó, é o seguinte, a lei tá aqui, ó, beleza? Isso aqui é a lei. O cabeça, isso aí é uma reta. É uma reta com 2 pontos, né? Então é o seguinte, isso aqui é a lei fala isso, tá? Essa aqui é a lei XYZ, beleza? Sussa? Essa lei exige decreto regulamentar. Então, ó, esse aqui é o decreto regulamentar da lei XYZ, beleza? Tranquilos, né? E o decreto fala o seguinte, ó, fala exatamente a mesma quantidade que a lei fala. O decreto falou mais? O decreto falou menos? Isso aqui é correto, tá? Isso aqui, ó, é legal. Isso aqui é, ó, constitucional, beleza? Esse gráfico aqui tá correto, se cai na sua prova, olha só que bacana, né? Cabeça vai dar ideia pro examinador. Coloca na sua prova 2 risquinhos desse e fala assim, lei XYZ, decreto regulamentar da lei XYZ. E pergunta, esta situação é correta ou é errada? E aí, meu amigão, o que você vai falar? Você, como já teve aula com esse pancada aqui, você vai dizer assim, é correta. Por que é correta? Porque o decreto não falou mais do que a lei e nem falou menos do que a lei. Ele está limitado na lei, mas ele fez o quê? Ele detalhou
a lei. Explicou em detalhes, tanto que um é vermelho e outro é preto, né? O cabeça, esse aí é do Flamengo. Pois é, mas aqui ó, só tem duas. Acho que o professor Luiz gosta do Flamengo, né? Fazer o quê, né? Eu pedi pra ter branco e vermelho, pra ser igual ao do Inter, mas não me deram, né? O que eu posso fazer? Beleza? Sussa, tranquilos? Agora, cabeça vai mudar o exemplo. Cabeça vai mudar o exemplo e aí, olha só o que vai acontecer. O decreto XYZ continua detalhando a lei XYZ. Mas agora, olha o que o decreto fez. Falou menos, muito menos do que a lei. Isto é ilegal, isto é inconstitucional. Por quê? Porque o decreto não pode fazer isso. O decreto não pode diminuir os direitos previstos numa lei ou diminuir os deveres previstos numa lei. O decreto não pode ser diferente da lei em termos de criar obrigações ou eliminar obrigações. Lembra que eu falei para vocês que ele não pode alterar a lei? Ele não pode alterar a lei. Ele pode, dentro daquilo que a lei já estabeleceu, fazer um detalhamento. Aí o decreto pode, aí o decreto regulamentar pode. O que o decreto não pode é suprimir. Olha, ele acabou com esse pedação aqui da lei que poderiam ser direitos ou deveres da administração pública, do administrador, do administrado, do cidadão e por aí vai, né? Agora, mais um exemplozinho para você fixar toda essa ideia básica. E olha só o que o decreto vai fazer agora, ó. Olha só o que o decreto fez. O decreto me parece que ampliou, estendeu mais esse tantão aqui de direitos ou de obrigações. Isso aqui, ó, é ilegal ou é inconstitucional. Fica esperto, porque se isso cair em prova, meu amigão, é o rapa. Sim, porque muita gente acha que por conta da administração ter a prerrogativa de regulamentar situações específicas, ela pode fazer mais do que a própria lei. A regra geral, inclusive do ponto de vista constitucional, é de que não pode. Não pode. Se a lei XYZ falou isso aqui, ó, de 1 a 10, o decreto que regulamenta a lei XYZ não pode falar até 15, tem que falar só até 10. Ó, vamos até fazer uma graça aqui, ó. Fala de 1 a 10. O decreto está falando de 1 a 15. Essa diferença aqui, ó, isso aqui é ilegal, o decreto não pode fazer isso, tá? Da mesma forma, eu não poderia reduzir. Olha só, eu não poderia falar até 5, por exemplo, ó. Opa! Eu não poderia falar até 5, tá? Por quê? Porque ficou faltando, olha, tudo isso aqui ficou faltando, tá vendo? O decreto não poderia falar até 5, ele teria que falar até 10, só que ele detalharia até 10, ok? Tranquilos? Já pensou se cair isso na sua prova? Assim, um gráfico perguntando se está certo ou se está errado? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.